Boa noite a todas e a todos. Boa noite, senhor presidente, demais pares desta casa, vereadora Denise. Cumprimento vossas excelências e também as pessoas que nos honram aqui. Depois desse recesso parlamentar, então desejo as boas-vindas a nós, vereadores, que por mais 6 meses durante este ano nós estaremos na luta, e as pessoas que nos acompanham, que nos dão força, que nos dão ânimo também a percorrer esse período. Eu venho aqui nesse momento para fazer, na verdade, um desabafo, porque eu fiquei durante 1 mês no recesso parlamentar e eu pude analisar muito a estrutura política do país, do Brasil. E ser vereador em uma cidade do interior, aqui do Mato Grosso do Sul, às vezes nos coloca numa condição, na mesma condição de um político que está lá em Brasília. Às vezes, na maioria das vezes, nós somos tratados assim como um político que está lá em Brasília. E a população tem por seu direito fazer as cobranças, fazer jus, ao voto que confiou ao parlamentar. Mas eu chamo a atenção para a estrutura política do nosso país. Às vezes a gente está aqui, senhor presidente, numa cidadezinha pequena, comparada às grandes metrópoles que rasgam o nosso belo rincão brasileiro, e a gente não se atenta que nós também fazemos parte desse Brasil, que está hoje afundado em uma grande crise política. A crise brasileira nunca foi e nunca vai ser econômica, porque nosso país é rico, nosso país é pujante, nossas cidades, desde das menores até as maiores, são grandes produtoras, nós temos riquezas naturais. E como o país enfrenta uma crise econômica? E eu fico aqui na ponta. Quem sabe a minha voz nem vai ser ouvida. E eu acho que não vai mesmo. Mas o que eu não posso fazer, diante de um cenário caótico que vive a nossa política brasileira, é me calar, me furtar. Porque a estrutura política, vereadores, que nos é apresentada hoje no país, é uma roupa que não serve mais, vereador Cabo Máximo. É uma roupa que não nos serve mais. Ficou curta. Está difícil agasalhar a população brasileira com essa estrutura política que a gente tem. E não precisa ir longe para ver que está dando errado. É saúde que não tem? Não tem. A gente tapa o sol com a peneira, vereador presidente. Vereador Nivaldo, a gente tapa o sol com a peneira. A gente mais... Na verdade, eu diria que a gente diz mais não, o setor público diz mais não do que sim. Sem medo de errar. Sem nenhum medo de errar. E aí a gente vai lá em cima, a gente assistiu nesses últimos tempos reformas. Reformas, 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 para quê? Para garantir alguém no poder. Quem? Será que é a classe trabalhadora? Será que é nós que estamos aqui hoje? Será que é o senhor que levanta todo dia de manhã para labutar, para trabalhar? Não. Não é. É para garantir o poder de certas pessoas, de certos cargos, que vêm de uma hegemonia política absurda. Gente, está na hora de parar. A gente é uma cidadezinha pequenininha, mas a gente tem que avaliar, a gente tem que se revoltar com essa estrutura política que nos é apresentada. Hoje, na condição de vereador, na minha cidade não, porque eu conheço cada uma das pessoas, e as pessoas me conhecem. Mas em outros municípios, quando eu chego e me identifico, assim como outros vereadores aqui também já confessaram isso, eu tenho vergonha de dizer que eu sou vereador. Pelo quadro caótico que se encontra
essa nossa política. Volto a falar, é uma reforma política, para refazer a política nacional, para refazer as políticas estaduais e as políticas municipais. E não adianta a gente ficar malhando em ferro frio. A política do país está falhando, porque a gente está vendo pessoas morrendo, e não adianta, não precisa ir longe, a gente vê isso na nossa porta. E como eu disse, esse desabafo está vindo agora porque nós estamos finalizando um semestre e iniciando outro. E isso me veio muito à cabeça, me veio muito à mente, porque antes de estar aqui, eu sempre almejei projetos, eu sempre busquei desenvolver, tentar fazer alguma coisa, e achando que chegando aqui poderia ser mais fácil. Mas eu diria que é um pouco pior do que a gente imagina. É um pouco não, eu diria que é muito pior do que a gente imagina. É muita burocracia. O país está amarrado na burocracia. Enquanto não libertar o país, o Estado e os municípios dessa estrutura falida que nos é apresentada hoje, nós não vamos sair desse marasmo em qual nos enfiaram. Porque não foram nós, não fomos nós que nos enfiaram nesse marasmo dessa política brasileira. E a revolta não é só minha, eu trago essa revolta aqui da população. Nós somos, volto a frisar, nós somos um município pequenininho, nos mais de 5.500 municípios que compõem a nossa república. Mas nós não podemos nos calar, nós temos que nos revoltar com o que é nos apresentado. Para o momento era isso, senhor presidente, agradeço e mais uma vez dou as boas-vindas a todos para essa nova etapa que se inicia e convido as pessoas a fazerem parte dessa política, a participarem das reuniões, a acompanharem o que é debatido nesse plenário, porque isso, às vezes parece que não, mas acompanhar, cobrar, principalmente os seus vereadores, isso muda a cara de um município. E é por aqui que a gente tem que começar. Muito obrigado.